E aí, essa semana a gente teve uma queda bastante específica e bastante expressiva também das cotações da Netflix, quase 40% de queda, mais ou menos 54 bilhões que a Netflix perdeu de valor de mercado. E num mercado como o americano, que é um mercado bastante robusto, né, e menos volátil que o mercado de ações brasileiro, uma empresa perder quase 40% de valor de mercado num período muito curto de tempo é uma coisa bastante rara de acontecer, né? E aí eu fui entender o que que aconteceu, a gente já consegue ter uma análise mais superficial sobre o tema, e eu quero explicar para vocês o motivo dessa queda, tá? E fazer uma análise mais bacana aí da Netflix para vocês, tá? E a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte, cara. Esse mercado de streaming, ele já existe há algum tempo, mas ele é bastante recente, tá? Tão recente que as empresas estão começando a montar cada vez mais streamings, isso está virando, ou já virou, na verdade, de uns anos para cá, um modelo de negócio muito comum, tá? E é natural que para um mercado que tem poucos anos de existência, todos os players desse mercado comecem a crescer. Então a Netflix foi a primeira que entrou nesse modelo, ela teve um crescimento bastante expressivo, e agora a gente tem várias outras marcas, né? A gente tem a Disney, a gente tem a Amazon, a gente tem a HBO e vários outros players que estão criando esse modelo também, e portanto estão crescendo. Como a Netflix é a mais antiga, ela é a maior, ela que domina o mercado, né? E ela cresce a passos mais lentos. Enquanto essas empresas que estão surgindo agora e que estão começando a ganhar um número maior de assinantes, por exemplo, a Disney Plus, né? Elas acabam crescendo mais rápido. E esse crescimento rápido pode indicar problemas para a Netflix no sentido de ela estar sendo realmente ameaçada, mas também pode indicar o seguinte: o mercado está amadurecendo, né? Então, apesar de você ter grandes evidências para todos os tipos de afirmação, isso é um movimento bastante comum, tá? A questão é o quanto, e aí tem algumas métricas que a gente precisa olhar dentro desse tipo de empresa para entender realmente se a Netflix está sendo ameaçada, né? Se ela realmente está perdendo. A Netflix vai para o saco, a Disney que vai ser o futuro agora, ou se são realmente só os players se ajustando dentro do mercado e o mercado ganhando forma, sendo que até ontem só tinha Netflix, agora você tem várias opções, tá? Então, é natural que os players de streaming estejam crescendo. Só que, pela primeira vez na história, a Netflix teve uma queda no número geral de assinantes. E isso é o que foi bastante específico para o mercado, porque essa queda não foi somente no Brasil. Se você olhar, por exemplo, aqui, o CAN seria Estados Unidos e Canadá, então a Netflix divide nessas regiões Estados Unidos e Canadá. A gente tem EMEA, que é a Europa, um pedacinho da Ásia. Latam, que é a América Latina e tudo que não envolve Estados Unidos e Canadá, né, América Latina como um todo, e a PAC, que é a Ásia. E se você for ver, quase todas essas regiões tiveram uma queda bastante expressiva de assinantes. Somente a Ásia, que teve um crescimento de 1 milhão de assinantes, tá? Então, você vê que isso não é um efeito isolado, isso é um efeito que está acontecendo no mundo todo, né? Exceto ali na Ásia, mas é um efeito que está acontecendo no mundo todo. Então, essa queda que a Netflix teve realmente é uma queda generalizada, e isso mostra um sinal, sim, para a Netflix. Uma das coisas que a Netflix fala é que a pandemia atrapalhou bastante a performance deles, porque quando você tem ali uma performance que você vai crescendo, 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 na pandemia todo mundo fica em casa. Então isso aumenta muito expressivamente o número de assinantes desse tipo de empresa e distorce um pouco a análise deles. Então, essa queda aconteceu por quê? Porque a Netflix tem um problema? Ela aconteceu porque muita gente assinou, agora já não tem mais pandemia, já não tem mais lockdown praticamente, então todo mundo voltou a trabalhar, você vai fazer o quê? Vai cancelar a Netflix, vai ficar pagando lá de idiota? Será que é por isso? Por que que teve essa queda de número de assinantes, tá? E isso, quando você analisa em conjunto com outro dado que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, isso nos dá algumas dúvidas também, tá? Então, essa foto aqui, ela mostra mais ou menos o número geral de assinantes. Então, você pode ver na primeira linha que a Netflix é a maior. Ela tem 222 milhões de assinantes no mundo todo, tá? E aí você tem outros assinantes, tem o Prime Video, tem a Disney Plus ali, e você vai ver que eles vão crescendo numa velocidade bastante expressiva. Então, como eu falei, esse é um mercado que ele tem crescido e isso é muito esperado, tá? Até porque as pessoas podem ter mais de uma conta de streaming. Você não precisa só ter a Netflix. Você pode ter Netflix e Amazon, Netflix e Disney, Netflix e HBO, ou de repente 3 ou 4 contas, né? E aí você pode falar, ai, Vitor, mas eu não tenho dinheiro para ter as 4. Então, você pode não ter dinheiro, mas a gente está fazendo uma análise global,
e não análise da sua vida. Então, globalmente falando, aqui no Brasil pode ser um preço mais caro, né? Quase R$ 60 a conta mais cara da Netflix. Mas no mundo a gente tem outros cenários ali. As pessoas podem ter mais de um streaming também, tá? Então isso é bastante comum. E a Netflix sendo a maior, isso faz com que para ela seja mais desafiador crescer, tá? Só que o que é mais importante para a Netflix nesse cenário todo? O que é mais importante para ela é isso daqui, ó. Isso aqui é uma análise dos Estados Unidos, tá? É o tempo total que as pessoas gastam na televisão, certo? Porque a Netflix diz que o maior número de assinantes dela assiste a Netflix na TV. De novo, a gente está fazendo uma análise global. A Netflix consegue rastrear esse tipo de coisa facilmente. Então, pode ser que você não veja na TV, mas no mundo como um todo, a maior parte dos assinantes assiste a Netflix na TV. E de todo o tempo que as pessoas gastam na TV, 28%, que é o dado mais recente, essa coluna aqui da direita, 28% são com serviços de streaming. E de todos os serviços de streaming, 6,4% é o que a Netflix ganha desse tempo. Então, o maior concorrente de tempo aqui para a Netflix é o YouTube, tá? E é esse aqui que é a maior métrica de todas. É quanto tempo as pessoas gastam assistindo alguma coisa na Netflix. Esse é o número-chave, porque você pode ter conta em todos os streamings, mas qual deles você assiste mais? E por mais que você verbalmente fale, eu gosto muito mais da Disney, né? Tudo bem, mas você não assiste muito mais a Disney, né? Por que que você não assiste? Porque talvez a Disney não tenha conteúdos que te agreguem tanto assim, e você não tem o que fazer. A Netflix tem muito mais coisa, então você vai assistir ela. E enquanto ela conseguir reter a sua atenção, e ela mede isso também, é essa a métrica que ela usa para medir, por exemplo, se uma série tem sucesso. E a série que mais teve sucesso no planeta da Netflix, se eu não me engano, não sei se foi em inglês, mas foi a Bridgerton, né? São muitos milhões de horas, 600 e poucos milhões de horas assistidos, né? Então, é essa métrica que conta. Então, quando você olha para esse dado, você vê a evolução, né, do ano passado para agora, você vê que a Netflix aumentou um pouco, o YouTube perdeu um pouco de espaço, todos os outros players, por mais que eles tenham crescido em número de assinantes, eles não cresceram em tanto assim em tempo gasto. Olha que interessante. Você pode até ter assinado um monte de outros streamings, mas não necessariamente as pessoas estão assistindo mais eles, né? Isso é bastante emblemático aqui, porque esse é o número fundamental para a Netflix. Então, o que a Netflix está considerando daqui para o futuro, né? Como próximos passos. E aqui, cara, que entra uma coisa que pode ser um pouco no tiro no pé, que eu acho que é uma das coisas que desagrada o mercado. O que a Netflix considera para o futuro é o seguinte: dos 222 milhões de assinantes que eles têm, eles estimam que 100 milhões desses compartilham conta com outras pessoas, seja família, seja amigos, tá? E a Netflix enxerga isso como um trave para o crescimento, porque se você está compartilhando conta, você está deixando de fazer uma outra assinatura. Então, ela está buscando formas ou de impedir esse compartilhamento, e aí ela está testando para ver se isso faz sentido, tá? Então pode ser, eu não sei, ninguém sabe, só a Netflix pode dar essa resposta, que essa queda tenha sido resultado desses testes. Depende de como eles fizeram o teste, pode ser que isso tenha impactado. Então a Netflix teria que fazer uma análise para ver se isso fez sentido, né? Bloquear a questão de compartilhar assinatura ou não. Mas também, uma outra coisa que ela está pensando, que eu vi até uma notícia, é colocar anúncios dentro de algumas assinaturas mais baratas. Então, ela monetiza anúncios, né? E consegue aumentar a receita e crescimento, portanto, porque aí você tem uma base gigantesca de 222 milhões de pessoas que podem assistir um anúncio, né? Por mais rapidinho que ele seja, não tem problema. A Netflix tem que pensar numa forma pouco invasiva de fazer isso. E fazer isso com muito cuidado, porque se ficar muito chato você assistir Netflix, você para de assistir. Mas por outro lado, você não vai parar de assistir porque você tem 2 anúncios agora no YouTube e nem por isso você assiste menos YouTube, né? Você pode reclamar à vontade, mas você não vai deixar de assistir uma série que você gosta muito porque tem um anúncio no meio dela. Você não vai fazer isso, tá? Então, assim, essa é a visão que a Netflix está esperando para o futuro. Agora, por que que as ações, e aí desculpe que as letras aqui, mas por que que as ações da Netflix caíram, cara? Por 2 motivos.
O primeiro é que o mercado enxergava um futuro de crescimento que até agora ele vinha se consolidando em uma velocidade X, mas ele vinha se consolidando. E agora, de repente, esse futuro virou um balde de água gelada, porque agora a Netflix teve perda de assinante, cara. Então, peraí, será que a gente chegou num limite de crescimento? Né? Será a mesma coisa com o Facebook? Aconteceu a mesma coisa com o Facebook. Será que a gente chegou num limite de crescimento? Ou será que essa queda foi muito temporária? Será que foi por causa dos efeitos da pandemia, né? Aumentou muito os assinantes, mas nem todo mundo realmente quer assinar, eles só assinaram porque estavam em lockdown, agora começam a cancelar. Ou será que realmente eles estão preferindo outros streamings? Provável que não, porque você viu aquele dado sobre o tempo que as pessoas gastam no streaming. Então, isso é uma incógnita que a gente ainda precisa responder. A Netflix talvez tenha alguns dados que possam indicar isso, mas nós aqui estamos somente especulando, tá? A gente tem esses dados, por exemplo, que podem nos dar um norte. Só que se eu fosse um acionista da Netflix, eu ia querer monitorar um pouco mais para ver o que acontece. Então, o primeiro motivo foi a expectativa do mercado com relação ao futuro da Netflix, o futuro da receita, o futuro do número de assinantes dela, tá? Então, a gente tem uma dúvida, e qualquer dúvida torna o mercado mais inquieto. Então, por isso que a gente tem mais quedas nas ações, tá? E o segundo motivo, cara, é que essas ações que a Netflix toma para ou monetizar a conta colocando anúncio, ou principalmente querer impedir que as pessoas compartilhem contas, isso pode, provavelmente, no nosso senso comum, tá, ser um tiro no pé. Porque assim, se ficar muito caro assinar Netflix e eu ainda não poder, e eu ainda precisar pagar duas contas aqui para minha família aqui em casa, por exemplo, duas, três, quatro contas, cara, desculpa, a gente vai cancelar e a gente não vai mais assistir. Porque assim, é o nosso orçamento, né? Uma coisa é eu poder pagar e reclamar que tem um anúncio aqui, outro ali. Outra coisa é ficar inviável para mim. Então, as pessoas podem sim começar a cancelar. E essa incerteza fez com que a cotação da Netflix caísse absurdos, tá? Então, essa é a minha visão sobre esse assunto. E eu não sei se você concorda comigo, se você discorda, comenta aqui embaixo o que você acha, tá? Se você gostou desse vídeo, cara, já deixa o like aqui, mostra aqui para mim o que você acha sobre o futuro da Netflix, se você planeja cancelar a assinatura, se você prefere outros serviços de streaming, tá bom? E muito obrigado pela sua audiência, bora ficar rico.